Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar. Eu vou fazer o radar hoje mais cedo porque nós temos aula da imersão à noite. Pessoal, a minha equipe falou que, até pelo momento, né, nós temos algumas vagas ainda. Quem quiser participar, se você clicar nesse link, que a gente já vai tirar aqui do YouTube em breve, vai aparecer que as matrículas estão fechadas. Mas se você ainda tiver interesse, escreva para suporte@toptraders com rs no final.com.br, que a minha equipe te manda o link. Eu não garanto, mas eu acho que é possível você conseguir fazer a matrícula ainda, 90% de probabilidade. Eles estão fechando a turma. Se puder deixar o like e compartilhar o vídeo, eu agradeço e espero que o conteúdo seja útil a você que me ouve. Pessoal, nós tivemos um fechamento após uma sessão novamente ontem. Tivemos um sinal de recuperação nas bolsas mundo afora, aqui no Brasil. Aí aquela velha história, os futuros americanos batem limite de alta durante a madrugada, derrubam as bolsas da Ásia, a Europa inicia os trabalhos em queda. A bolsa da China, se a gente observar aqui, ela parece que segue para cumprir esse topo duplo, né, com eixo aqui na região de 2.880 e poderia vir no 2.685. Né? Caso muitas vezes essas figuras não são plenamente cumpridas. Acho que até num momento complexo que nós vivemos, onde muita coisa se distorce aí nos gráficos, né? De repente, ela, mais teoricamente, poderia cumprir a figura. Se tiver uma forte movimentação de recuperação nas bolsas europeias, norte-americanas, que aí eu creio que ela não cumpriria, mas é um M de fato e tal. Nós temos aqui o índice DAX na Alemanha. Ainda tem o Doji Softwares. Bom, vamos trazer aqui pro TradingView. Nós temos o índice DAX, ainda o Doji do dia 16 intacto, preservado. O desafio está sendo realmente acionar o fundo, ter pelo menos 2 dias de alta de forma consistente. Talvez se e quando a gente tiver isso, seria o famoso algo novo aí que a gente fala. Eu acho que esse estudo ele serve para a Bolsa da França também. Nós temos aqui um Doji marcado dia 16. E para o índice FTSE, né? Nenhuma dessas bolsas teve uma sequência de alta. Talvez 2 dias de alta já seriam algo novo, porque sobe um dia, devolve tudo no outro. Ok? Falemos do petróleo. Crude Oil WTI. Negociado em Nova York. O petróleo realmente vai se aproximando dos $20, né? Pô, professor, mas não é bom para a economia em geral, mas o problema são as circunstâncias, né? E o mercado de óleo de xisto americano também, mas assim, hoje eu até mandei pra galera que me segue aí no Telegram, eu mandei uma reportagem sobre uma redução de números de contágios e mortes na Itália. Talvez a doença tenha atingido seu pico, talvez, né, que é o epicentro da epidemia. E tem muita coisa ventilando-se sobre vacina na China, Estados Unidos também. Então, com o mercado precifica o futuro, mas o petróleo vem caindo sistematicamente. Aqui não tem um sinal de fundo. Quem compra petróleo, por exemplo, nesse cenário, compra assimetria, né? Ele está abaixo de um fundo importante, por exemplo, o Brent, marcado dia 11 de janeiro de 2016, que é 27,13. A gente tem uma técnica que diz o seguinte: se romper naturalmente de baixo para cima 27,13, seria um setup. Seria o rompimento do fundo anterior que foi, nesse caso aqui, de fato violado. Ok? Maravilha. Aí falemos do Bitcoin.
Aqui é um gráfico diário, é um gráfico bem bagunçado, né? Seria uma situação de uma compra ultra radical, com stop abaixo da mínima do dia anterior. Para quem gosta de tomar risco, de repente está com um bom caixa. O Bitcoin definitivamente ele não tem sido um ativo de proteção. No momento de turbulência o mercado geralmente vende tudo, né? Então aquela história, stop abaixo da mínima do dia anterior, se compra num dia, já coloca o stop no outro, na minha visão. Temos um Monero, tem uma situação parecida, e idem para o Ethereum. Não. E o que eu acho, pessoal, é que os bancos centrais eles têm feito a sua parte, dando liquidez ao mercado. Eu vi esse fenômeno algumas vezes anteriormente, principalmente na crise de 2008. Eu acho que o mercado espera agora alguma coisa que tenha realmente ligação com o vírus. Ninguém é ingênuo em imaginar que uma vacina vai estar pronta amanhã, ou daqui 1, 2 ou 3 meses. Mas, de repente, em vez de estar pronta em 1 ano, pode estar pronta em 6 meses. Né? E o mercado, eu continuo entendendo que o mercado espera o pico do surto nos Estados Unidos e na Itália para realmente começar a precificar. E tem exemplos de combate, por exemplo, como na Coreia do Sul, que não entrou em quarentena. Na China o vírus está contido. Então, eu acho que o grande foco é Estados Unidos e Itália para quando o índice chegar no seu pico e começar a regredir. E aqui no Brasil, talvez a quarentena, a gente não sabe, mas por enquanto não há quarentena, há recomendações, né? Mas, por exemplo, em Goiás já houve ordem para fechar o comércio, então é isso que acho que vai deixando as pessoas mais agitadas. Realmente é uma guerra, né? Uma guerra biológica de fato. É um cenário inédito aí, eu nunca vivi algo parecido, estou na Bolsa desde 2002. E a gente fica na dúvida, né? Ainda tem muito para cair ou é a oportunidade do século? Né? Eis a questão. O que eu acho é que os bancos centrais têm feito um papel exemplar, tanto no sentido fiscal, monetário, injeção de liquidez. Agora eu acho que vai depender realmente da evolução da doença, ou involução. Né? Então, essa é a visão do Ether. Aí, falando das bolsas americanas, primeiramente a gente tem o VIX. O VIX está em queda hoje. Tem uma espécie de pinça aqui, talvez um recuo até a média poderia corroborar, né? Tá alinhado de repente aí com uma alta nas bolsas americanas. A bolsa aqui no Brasil exagera muito, né? A gente tem, por exemplo, uma queda de 2,82, que é admissível no índice Nasdaq, preservando a mínima de ontem, alta de ponta a ponta, apesar de ainda o número apontar queda. Nós temos algo semelhante aqui no S&P, talvez deixando aqui um arame cross, uma espécie de pinça. Se a gente colocar um gráfico intraday, nós teríamos um ombro, cabeça, ombro invertido no S&P. Vamos ver se a gente enxerga essa figura no Dow Jones também. Sim, só que não tão claro, né? Que seria o ombro, cabeça, ombro, e seria um oco inclinado, com a neckline inclinada também. Mas existem sinais aí de uma possível recuperação intraday para as bolsas americanas. É isso que a gente percebe. Aí temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Vou colocar aqui um gráfico semanal. Extremamente distante da média de 21, então uns 40 dólares. Isso no semanal. No diário essa média está em torno de 33. E nós tivemos a mínima no dia 16. Qual foi? 22,35. Como foi abaixo dela e agora está acima, é um setup de compra. Né? Então, em algum momento, esses sinais vão fazer sentido. Né? Então, o que de repente o investidor pode fazer? Tentar fazer um preço médio, né, de entrada, caso ele entenda que vale o risco. Né? Aí vai do manejo, do capital, da natureza daquele recurso que o investidor coloca em bolsa. Perfeito? Então os ativos internacionais são esses. Falamos aqui da Via Varejo.
E a Varejo apanhou muito, né? Arrebentaram com o ativo. Né? Ela chegou a bater 16,64, agora está 5,58. Talvez uma entrada fatiada faça sentido, ou no tempo ou no preço. De repente, mesmo no tempo, né? Você vai comprando, de repente divide o lote, vai comprando um pouco a cada dia, pode fazer sentido. É uma das ações que mais caíram, né? Eu até comentei de Meal 3, de Porto Belo também. Realmente o mercado, quando ele precisa de liquidez, ele zera a qualquer preço, né? Será que vale aquela máxima? Uma coisa é comprar 17, uma coisa é comprar 5,58? É possível. Ó, veio fechar alguns gaps aqui, ó, abertos em julho, né? Aí temos o IFNC. Índice de setor financeiro ainda conserva a mínima do dia 12, mas precisa ter pelo menos 2 sessões de alta em sequência, na minha visão. Né? YouTube conserva ainda a região de fundo, quem sabe consolidando aqui. Pode ser uma acumulação, esse padrão, eu acho possível. E Bradesco também, e a gente percebe que aquele padrão de gap de fuga, medida e exaustão, ainda é possível pensar nessa possibilidade. E aí temos BBS3. Ainda conservando também o sinal que tem, talvez num possível processo de acumulação. Perfeito. Bom, aí nós temos Petro e Vale, né, e o DI. Vou falar de DI. Os juros, é muito difícil ler um tipo de gráfico dessa natureza, né? Nós temos um sinal de topo. Eu até comentei que eu achava provável um teste da média ontem, que era um ponto para vendido zerar a posição. E agora tem um novo sinal que favorece a venda, né? No caso aí do DI. E algo que me chama a atenção, pessoal, não exatamente falando sobre juros aqui, mas, por exemplo, no índice, né? Os institucionais reduziram a posição comprada, mas os estrangeiros reduziram também a posição vendida, né? Eles chegaram a ter um saldo de menos 211,430, mas os institucionais também estavam com 196,537 na ponta compradora. Mas agora os institucionais não dão mais as cartas, e sim os estrangeiros. Então, assim, é algo novo, talvez, essa movimentação. Aí nós temos Petro 4. Mantém ainda a ideia de gap de fuga, medida e exaustão. Eu acho que só vale compra para quem acha que faz sentido, para quem viu um histórico anterior e percebe que de repente esses movimentos esdrúxulos. Hoje eu acho que, principalmente no momento que tem muita movimentação irracional no mercado, o investidor que aloca recursos, ele tem que ter muita responsabilidade, né, entendendo que pode ainda ter espaço para cair. É que assim, ou ele vai ganhar muito dinheiro se realmente formar um fundo agora, mas ainda ele pode ver o capital afundar mais. Então vai de planejamento de vida financeiro, o manejo de risco, o tempo que ele pode deixar esse capital disponível. Então eu acho que é algo, nesse momento, é algo muito pessoal, porque os sinais não são tão claros, né? Os sinais, eles ocorrem, mas muitas vezes eles são anulados ou colocados em xeque no dia seguinte. Vale parece ter um ombro cabeça a ombro invertido, é um dos ativos cujo gráfico indica uma compra mais racional, digamos assim, mas vai exatamente ao encontro daquilo que eu falei anteriormente, né? Vai muito do manejo de risco, do momento pessoal que cada um vive. Eu sempre preguei, né, que o investidor deve ter a Bolsa de Valores como um complemento de renda
alguma coisa nesse sentido. E o aspecto psicológico vai sendo muito afetado também com essas movimentações. Então cada um tem que ter um planejamento, pessoal, baseado em recursos que tem para a família, na minha opinião. De repente você tem um negócio, de repente o camarada trabalha com distribuição de álcool em gel, tá ganhando muito bem, ou de máscara, ou de repente a pessoa tem um restaurante que em algum momento eu acho que vai ter que fechar, né? Então tem N situações, né? Ou de repente no estado como Goiás, por exemplo, já fechou. Então é uma situação de guerra mesmo, é uma guerra biológica. Então eu acho que o investidor ele tem que fazer as contas, ele tem que fazer o planejamento familiar, financeiro, de repente voltar no momento futuro de mais estabilidade da bolsa, ou de repente se ele tem uma renda extra, ele acha que ele pode arriscar nesse momento, correndo o risco do mercado cair mais ou dele ganhar muito bem, aí faz sentido. Então é muito, eu acho que é uma questão muito pessoal nesse momento, né? Então, e outra coisa, né, o aspecto psicológico, além da pressão que a bolsa exerce, a pressão que a mídia, né, exerce em relação ao coronavírus, vai desestabilizando essas pessoas emocionalmente. Mas isso não significa necessariamente que vai cair. Mas aí os estrangeiros precisariam fazer o papel de compradores nesse momento. Isso visão minha, ok? É uma opinião aí pessoal, baseada no histórico que eu já acompanhei, nas experiências que eu vivi anteriores, que não são exatamente iguais a essas, é um caso inédito, mas é o que eu penso. Eu acho que é um momento de muita parcimônia. Então, no caso do dólar, né, é chovendo molhado, mas novamente tem um sinal de topo, né, tá abaixo aqui do 5.081, um ponto abaixo, mas está do 5.089. Né? É a mesma história, o camarada tá líquido, tal, consegue ainda segurar, tem um sinal, né? Só que esses sinais, geralmente nos gaps, quando abre, eles têm sido anulados, mas assim, tem um arame fora da banda, dentro da banda, tá abaixo de 5,89. Agora, onde que teria, por exemplo, uma mudança, na minha opinião, estrutural aqui no dólar? Se houver a perda da média de 21 e da linha de tendência de alta aqui destacada em azul. Aí seria algo, de repente você pode pegar um preço não tão alto, mas você pega um movimento mais técnico, indicando um arrefecimento do dólar. Aí temos o BOVA11. O BOVA11 eu acho que é possível considerar ainda que ele tem um gap de fuga medida e exaustão. Nós temos um fundo marcado dia 12 a 70,10. A gente deve deixá-lo marcado aqui. Não. Tem alguma coisa errada aqui. É a mínima. Então é 66,30. Correto? E pessoal, nesse tipo de situação, ouça mais pessoas, não ouçam só a mim, ouça tudo aquilo que tem no mercado, crie a sua opinião, ouça as pessoas que você considera mais equilibradas nesse momento, profissionais sérios, que podem errar ou acertar, o momento é muito delicado. Então ouça várias pessoas, né? Estude, aí crie a sua opinião, né? Então de repente, por exemplo, eu acho que tem aqui um gap de fuga medida de exaustão com rompimento falso do 6630, mas de repente você ouve 2, 3 opiniões por aí que sejam mais coerentes de acordo com aquilo que você acredita. Então, como eu comentei, é um momento muito íntimo, é um momento muito pessoal de cada um em um cenário realmente de guerra biológica, que pode arrefecer ali na frente. Aí sim, o mercado vai realmente mensurar os efeitos econômicos que isso tudo teve. Pode ter demanda reprimida, pode ter um cenário de aversão a consumo, pode ter um cenário, as pessoas estavam tão pessimistas, elas começam a ver uma luz no fim do túnel, ou um cenário positivo se materializando, que elas passam a consumir mais, e essas ações dos governos, elas não estavam previstas, é algo que deve ser colocado na balança também. Então essa que é a equação na minha visão. Né? E o Ibov, ele está aqui na região de 69.490, né? 68.490 está um pouco acima, uma hipótese de marcação de fundo duplo, mas vai depender muito aí do fluxo que a gente vai ver direcionado aos negócios. O mini índice tinha indicado ontem um rompimento falso de 72.125 e um arame. Aí essa alta volatilidade e os gaps desconfiguram
todos os estudos, pelo menos nesse momento, né? Então os estudos acabam sendo desconfigurados. E o que a gente tem agora? Eu pegaria a mínima de ontem, do dia 16, 70.280. Percebam que a máxima foi 70.300. Eu até comentei no Telegram gratuito que esse ponto seria tocado, mas na primeira batida não passou. Quem sabe na segunda. O mercado tem volatilidade, de repente, para bater aqui e romper, mas aí vai depender aí de fluxo, de como que as bolsas no exterior vão reagir, né? Tem uma reação lá fora, né? As bolsas estão distantes das suas mínimas, e aí precisaria ter essa contaminação, digamos assim, no bom sentido, aqui no Brasil. E no intraday, se é que ajuda, tem uma cunha, né? Caso venha na região aqui o mini índice de 72.700 rompa esse fundo e a média de 21, testaria a parte alta, o que seria um grande desafio, mas pela volatilidade que a gente tem acompanhado não é impossível. Ok, pessoal? Então essa é a minha contribuição. Eu espero que seja útil. O seu like é importante. Se você achar por bem, compartilhe o vídeo e vamos em frente, firmes na luta. Um grande abraço. Valeu!